Olá, garotos e garotas! Tudo bem com vocês? Que bom nós estarmos hoje reunidos mais uma vez para nós aprendermos uma porção da Palavra de Deus. E hoje nós vamos conhecer e conversar bastante sobre uma pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. Sim, ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa porque tem todas as características de uma pessoa. Ele pensa, ele sente, ele escolhe, ele se entristece. Mas uma coisa muito importante para a gente começar a falar sobre o Espírito Santo é que ele é um com Deus. Nós estudamos que o Espírito Santo, Jesus e Deus, eles são três em função, mas eles são um, não é? E todos eles são um, são Deus. Então, olha só. O Espírito Santo é um com Deus, o Espírito do nosso Deus. Lá em Gênesis 1 e 2 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, movia-se sobre a face das águas. Isso está em Gênesis 1 e 2. Aqui essa foto é uma foto da face do abismo, onde não tinha luz, não tinha cor, não tinha nada. E o Espírito de Deus, segundo as Escrituras, se movia sobre a face do abismo. O Espírito de Deus. Então ele é um com Deus, porque ele é o Espírito de Deus. Mas ele também é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, lá em Romanos 8, 9, diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Então, ele é o Espírito de Cristo. Então, se ele é o Espírito, se o Espírito Santo é o Espírito de Deus, se o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, então o Espírito Santo é um com Deus Filho e com Deus Pai. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo também é Deus. Ele é Deus como Deus Pai, como Deus Filho. Ele está sempre presente. Em todo lugar onde formos, ele está presente. Salmo 139, de 7 a 11, diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não existe lugar onde nós possamos nos esconder do Espírito Santo. Todos os lugares que formos, ele estará presente. Ele está presente em todos os lugares, onde formos. Mas é lógico e é claro que às vezes nós impedimos a ação do Espírito Santo. Quando nós nos comportamos mal, quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, nós impedimos o Espírito Santo de agir. Então, ele está presente, ele vê o que está acontecendo, ele se entristece, mas ele está impedido de agir por causa de nossos pecados. O Espírito Santo, ele foi prometido por Jesus. Em João 14, 16 e 17, está dizendo assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. Então ele foi prometido por Jesus. Jesus disse: eu pedirei a Deus e Deus enviará. Então Jesus, ele prometeu. Lá no Velho Testamento, no livro de Joel, também tem a promessa de que Deus enviaria o Espírito Santo através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo. E isso aconteceu. Nós vamos ver que isso aconteceu. Nós vamos ver isso já já. Outra coisa, o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus. É o Espírito Santo quem nos capacita a testemunhar. Em 1 João 5,6 está escrito: e o Espírito é quem dá testemunho, porque é o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita a dar testemunho de Jesus. Quando nós temos o Espírito Santo em nós damos testemunho, nós somos bons alunos, nós somos bons amigos, nós somos bons filhos, obedientes, respeitosos, cumpridores da palavra de Deus. Mas quando nós não temos o Espírito Santo, nós não estamos capacitados a dar bom testemunho.
Outra coisa muito importante foi o Espírito Santo que inspirou homens a escreverem a Bíblia. Nós já estudamos isso, que o Espírito Santo inspirou homens para escreverem a Bíblia. Então, o Espírito Santo inspirou homens a escreverem a Bíblia. Em 2 Pedro 1:21 está escrito: jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então a profecia, ela não foi escrita, a profecia bíblica, isso aqui, a Bíblia, não foi escrita por vontade humana, mas foi vontade de Deus. O nosso Deus, através do Espírito Santo, inspirou homens a escreverem a palavra. O Espírito Santo, ele conhece os nossos pensamentos. O Espírito Santo sonda os nossos pensamentos. Nós não conseguimos esconder nada do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele conhece os nossos pensamentos, até os pensamentos mais profundos ele conhece. Então ele conhece o que nós pensamos, ele conhece todas as coisas que vão dentro do nosso coração e da nossa mente. Ele sabe das coisas quando nós desejamos o mal para os outros. Ele sabe quando nós fazemos alguma coisa e queremos esconder, não queremos contar para ninguém. O Espírito Santo sabe de tudo e ele até sabe quais são os pensamentos de Deus. Só o Espírito Santo sabe quais são os pensamentos de Deus. Então, ele conhece os nossos pensamentos e nos sonda e conhece os pensamentos de Deus. Em 1 Coríntios 2, de 10 a 14, diz assim: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus conhece tudo. Não adianta a gente querer esconder as coisas do Espírito Santo. Não adianta eu ser de uma forma e querer fingir, porque o Espírito Santo sabe de tudo. Se o Espírito Santo sabe de tudo e ele é um com Deus, Deus sabe de todas as coisas. Mas como foi essa história do Espírito Santo vir? Nós conversamos que no livro de Joel tem a profecia. O profeta Joel, ele fala que Deus iria mandar o seu Espírito Santo no tempo certo. E Jesus diz que ele mandaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo da verdade. Como é que o Espírito Santo veio? Eu vou dizer para você porque está em Atos dos Apóstolos, está no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Estava chegando o dia de Pentecostes, lá na Judéia. E aí estavam reunidas muitas pessoas na cidade, muita gente mesmo. E essas pessoas tinham vindo de várias nações, então elas falavam muitas línguas diferentes. Então tinha pessoas que falavam a língua dos medos, dos persas e muitas outras línguas, dos elamitas, de habitantes da Capadócia, do Ponto. Então eram muitas línguas diferentes. E os amigos de Jesus, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia nos conta que veio um barulho muito forte, como de um vento muito forte. Imagina o barulho de um vento, mas um vento muito forte. Primeiro veio esse barulho. Depois desse barulho, foram surgindo no céu fagulhas de fogo. Fagulhas de fogo, e a Bíblia explica que essas fagulhas de fogo como línguas como que de fogo. Você pode ver aqui nessas imagens que eu coloquei, as línguas como que de fogo caíram sobre os discípulos e eles foram cheios do Espírito Santo. E aí eles começaram a falar em línguas diferentes. A Bíblia diz que eles falaram em línguas e o povo dos medos, dos persas, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, todos eles começaram a entender o que os discípulos estavam falando. Eram línguas idiomáticas. A Bíblia nos diz que eles falaram línguas idiomáticas, porque lá naquela época, as pessoas que estavam lá, elas entendiam o que os discípulos falavam. Então, os discípulos começaram a falar na língua daquele povo. Então, houve
naquele dia, uma grande manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele veio e da forma como ele veio, pousando nas pessoas, ele veio para habitar. Antigamente, ele vinha e voltava, porque a promessa de Deus é que Jesus iria trazer o Espírito Santo. Então ele vinha, Deus mandava ele de vez em quando, aí ele abençoava as pessoas faziam grandes coisas e ele voltava. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus disse que iria enviar o Espírito Santo de Deus. Então ele enviou o Espírito Santo e ele nos deu o Espírito Santo. A partir dali, o Espírito Santo começou a ser habitante na vida da pessoa que crê no Senhor Jesus. Mas como é que eu faço para eu ter o Espírito Santo de Deus? Eu vou te explicar agora. O Espírito Santo de Deus, ele vem morar em nós quando nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós dizemos a Jesus que ele é o nosso Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor como filhos de Deus. Lá em Atos 2:38 diz assim: arrependam-se para perdão dos seus pecados e sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Dom significa presente que a gente não merece. Então, o Espírito Santo é um presente de Deus para nós, vindo através da bondade, da misericórdia de Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo quem trouxe. Então, toda vez que uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, vem junto com essa aceitação, recebe de Deus um presente maravilhoso, que é o dom do Espírito Santo. Por isso Deus diz: arrependam-se para perdão dos seus pecados, e aí vocês vão ser batizados, e aí vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Então, quando eu aceito Jesus, que eu me arrependo, eu recebo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem nos convence de que nós somos pecadores. Não existe ninguém que pode nos convencer do nosso pecado. Não existe ninguém que seja capaz de fazer com que uma pessoa acredite que é pecadora. Somente o Espírito Santo faz isso. Em João 16:8, está escrito assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente quer que uma pessoa aceite Jesus, a gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus para convencer aquela pessoa que ela é pecadora, convencer aquela pessoa de que ela necessita de Jesus. Então, é Ele quem nos convence. O Espírito Santo de Deus nos regenera. O que é regenerar? Regenerar é nos tornar uma nova pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa boa. Não existe ninguém que pode se tornar boa sozinha. Pelo contrário, a gente vive num mundo onde Satanás, ele impera, ele é o imperador desse mundo. Ele manda, ele desmanda nas pessoas que não têm Jesus. Então, nós vivemos nesse mundo sobre as garras de Satanás. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, nos faz pessoas mais marcadas, mais tristes, mais iradas, mais estressadas, mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de nos regenerar, de nos transformar em uma pessoa melhor. Isso está em Romanos 8, de 9 a 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, igual o mundo, né? Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, meu amigo, minha amiga, se nós pertencemos a Cristo, Cristo vai fazendo aos poucos uma obra em nossas vidas. Ele vai nos transformando em pessoas melhores. Ele vai nos transformando em pessoas mais amáveis, menos ranzinza, menos emburrada, menos pirracenta, menos desobediente e mais amável, mais carinhoso, mais obediente, mais estudioso. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Se nós não temos as boas qualidades, é porque o Espírito Santo não está tendo oportunidade de agir em nós. O Espírito Santo, ele quer agir em cada um daqueles que são filhos de Deus para nos regenerar. O Espírito Santo nos ajuda a obedecer e nos ajuda a testemunhar.
Está em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Essa era a promessa que Jesus tinha dito. A promessa de que ele daria o Espírito Santo para as pessoas, para que as pessoas pudessem testemunhar de Deus. E isso aconteceu. Então, com o Espírito Santo em nós, nós temos capacidade de ser testemunhas, testemunhas do amor de Deus, testemunhas da bondade de Deus, testemunhas do sacrifício de Jesus, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Todas as pessoas que são de Deus, que deram a sua vida para Jesus, têm o Espírito Santo e são capazes de testemunhar. Um pré-adolescente ou um junior, ou mesmo um adolescente, qualquer pessoa, um adulto, uma criança que se comporta mal, esse não tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus age em nós para que nós sejamos pessoas melhores. Ele nos sela para o dia da redenção. Que dia da redenção é esse? É o dia quando ele voltará para nos buscar, para morarmos com ele. Então, ele nos sela para o dia da redenção. Isso está em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe? Olha que no peito dessas crianças, no peito delas tem a marca do Espírito Santo de Deus. Eu coloquei aqui para vocês verem. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é um selo que Jesus Cristo coloca no nosso coração para provar, para mostrar que nós somos de Jesus, que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então nós temos um selo, igual um selo de uma carta. Quando nós recebemos uma carta do correio, ela vem selada. Quando nós recebemos uma correspondência, ela vem selada. Esse selo significa que ela passou pelo correio para ser entregada para nós. Nós recebemos o selo do Espírito Santo, que significa que nós aceitamos Jesus, passamos pelo sangue de Jesus e agora nós somos selados com o Espírito Santo para que quando Jesus voltar, ele possa nos levar. Ele vai olhar aqueles que são selados e dizer: vinde benditos do meu Pai. Isso é muito importante. E outra coisa importante que nós vimos nesse texto que nós acabamos de ler é que ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo pode ser entristecido. Como nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Fazendo as coisas que desagradam a Deus, desobedecendo as coisas que estão escritas aqui na palavra, fazendo coisas contrárias àquilo que nós aprendemos até hoje, desonrando pai e mãe, desobedecendo pai e mãe, sendo agressivos, sendo irritantes, sendo pessoas desonestas, pessoas que pegam coisas escondido, pessoas que falam palavrão, pessoas que falam mal dos outros. Todas essas coisas provam que nós desobedecemos a Deus, e quando nós desobedecemos a Deus, nós desonramos o Espírito Santo de Deus, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, ele nos dá dons para que nós possamos trabalhar na igreja. Os dons, eles não são para nós, ele nos dá dons, mas não para nós mesmos. Ele nos dá dons, mas para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 7, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, ou seja, os dons do Espírito, visando o bem comum. Você pode ver aqui que a Bíblia, ela está segurando uma igreja. A igreja está firmada sobre a Bíblia. E os dons do Espírito Santo é quem edificam essa igreja. Como assim, tia Rosana? Como que os dons do Espírito Santo edificam sua igreja? Por exemplo, alguns sabem dançar, outros sabem falar versículo de cor, outros sabem dirigir culto, outros sabem cantar cânticos, outros sabem construir, outros sabem mexer com som, outros sabem receber as pessoas na porta com carinho, com amor, outros sabem ensinar nos departamentos infantis, outros sabem fazer outras coisas maravilhosas. E tudo isso é o serviço que as pessoas fazem, e esse serviço faz com que a igreja cresça. Quem é que ajuda as pessoas a fazerem todas essas coisas? Quem é que dá capacidade para as pessoas fazerem essas coisas? Quem é que dá capacidade para a tia ensinar na classe? Quem é que dá capacidade para o pastor pregar? Quem é que dá capacidade para mexer no som da igreja?
Quem é que dá capacidade para ministrar em adoração? Quem é que dá capacidade para você decorar os versículos? Tudo isso quem dá essa capacidade é Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele nos dá dons. Dons para quê? Visando o bem comum, ou seja, o bem de toda a igreja. Em Efésios 4, de 13 a 11, nós sabemos que o Senhor, ele nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E em Efésios 4, de 11 a 13, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Isso não é só para adulto, não. Isso é para todas as pessoas. Então, Deus deu para uns, ele deu a função de apóstolos. Não é título. Eu não estou falando que ele criou apóstolo, não. É a função de ir, de evangelizar longe, de administrar, dons de administração. Para alguns ele deu dons de apóstolos, para outros ele deu dons de profetas, aqueles que pregam a profecia, aqueles que declaram a palavra de Deus. A outros ele fez evangelistas, são aqueles que vão pregar o evangelho em todos os lugares. A outros ele fez pastores, são aqueles que cuidam uns dos outros, aqueles mais carinhosos que cuidam da igreja, que estão sempre preocupados na igreja. Quem é que faltou, quem não faltou, se fulano está doente, está sempre preocupado uns com os outros. Esses têm o dom de pastores. A outros ele deu dons de mestre. Sabe que você já pode começar a ensinar? Sabia que você já pode ser auxiliar na classinha, auxiliar as professoras para ir treinando? Sabe, se você tem o dom, o Senhor Jesus quer contar com você. A uns ele fez apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para preparar as pessoas da igreja para o ministério. Isso inclui você também, para que o corpo de Cristo seja edificado. Edificar é crescer. Para que o corpo de Cristo cresça, se desenvolva. O corpo de Cristo é a igreja. Então ele deu essas funções para nós, para que a igreja cresça, para que todos tenham uma fé firme, forte e única. Por isso que vocês estão estudando a mesma coisa que os adultos estão estudando. Por isso é tão importante que vocês conheçam a palavra, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até quando? Até que ponto vocês devem estudar? Até que todos alcancemos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então nós precisamos crescer. Os dons ele distribui para que a igreja cresça. Então você tem dons. Esses dons estão relacionados com aquilo que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Você gosta de dançar? Você gosta de cantar? Você gosta quer ajudar na classinha? O que você gosta de fazer? Deus, ele diz para você que você tem um dom. Você gosta de mexer com som? Você gosta de quê? Esses dons que a gente tem, eles estão muito relacionados com aquilo que a gente gosta de fazer. Comece a desenvolver os seus dons, porque o Senhor Jesus conta com você. Então, nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A primeira pessoa da Trindade é Deus Pai. A segunda pessoa da Trindade nós estudamos na aula passada é Deus Filho. E a terceira pessoa da Trindade é Deus Espírito Santo, que pode ser entristecido, mas também se ele pode ser entristecido, ele pode ser alegrado. Como nós conseguimos alegrar o Espírito Santo de Deus? Fazendo aquilo que Deus se agrada, honrando a Deus em todas as coisas. Então, que nós possamos ser assim, que nós possamos honrar a Deus com aquilo que nós fazemos e a cada dia nós alegrarmos o Espírito Santo de Deus, que nós possamos nos fortalecer na palavra. Sabe como que a gente se fortalece? Estudando a palavra todos os dias e orando a Deus. Por isso é muito importante. Por isso que a tia Rosana fica pedindo para vocês decorarem os versículos e gravarem e colocarem no grupo do IBAR. Por isso, porque é muito importante que vocês saibam os versículos. E o versículo que eu quero que vocês decorem agora
é Atos 1:8. Atos 1:8. Decorem e publiquem no grupo, tá bem? Um beijo para vocês. Lembrem-se, eu amo vocês.